Fala, Tanak, depois do susto das caixinhas da Nubank, eu recebi muitos e muitos comentários ainda do pessoal morrendo de medo e perguntando, será que vale a pena manter essa caixinha? Será que um dia o seu dinheiro vai voltar ao que era antes? Então tem muita gente com muita dúvida, então vou explicar novamente o que aconteceu e te mostrar um jeito para você se proteger não só de fundos como esse da caixinha da Nubank, como todos os outros fundos que você futuramente vai entrar. Ai, que delícia! Me conta aqui primeiro se você tomou um susto ou se você já sabia dessa possibilidade que poderia ter essa flutuação toda dentro do seu dinheiro na caixinha da Nubank. Porque eu sei, aparentemente, pelos que os Tanakas me comentaram aqui, tem sim muita gente que foi pega de surpresa e eu fiz um vídeo falando exatamente isso, que para começar acredito que o nome no reserva imediata dava a entender que seria de fato uma reserva de emergência, né? O seu dinheiro estaria ali salvo, tranquilo e rendendo todo dia um pouquinho, que até teve comentário lá na comunidade da Nubank falando exatamente isso, falando assim, eu queria que meu dinheiro crescesse um pouquinho, mas que crescesse e que nunca tomasse principalmente do seu principal. Capital principal, entende-se o dinheiro que você aplicou. Então, se você aplicou R$100, você teve o seu dinheiro diminuído, sei lá, por R$98, R$97, por exemplo, e não só da rentabilidade. Se ele tivesse rendido 110 e voltou para 100, beleza, mas muita gente teve até prejuízo no seu capital inicial, capital que meteu ali dentro da Nubank. Então, para isso, eu fiz esse vídeo para vocês entenderem de fato o que é essa tal marcação a mercado e o porquê as lojas americanas foram responsáveis por esse verdadeiro rombo e não foi só na Nubank. Vou mostrar para vocês outros fundos que aconteceu também. Porém, novamente falando, eu acredito sim que precisaria de uma melhor orientação. Acredito eu também que a Nubank não fez de propósito, obviamente, né? Acho que a Nubank erra pelo excesso, tanto quando fez o pedacinho que botou um monte de gente na bolsa e deixou todo mundo doidão, né? Não sabia o que fazia, não sei o quê. Talvez muita gente ainda vai tomar multa da Receita por conta disso. E aí agora também fizeram a caixinha na maior das boas intenções, mas eu vou mostrar também a quantidade de seres humanos que entraram nesse fundo que vai estar aqui na tela do japonês. Então, obviamente fez com boa intenção, mas também querendo receber um tutuzinho, que é normal no mercado que a gente vive, não é verdade? Então, vou mostrar aqui para vocês tudo bonitinho na tela do japonês. Tem até um caso envolvendo Primo Rico e Empíricos muito parecido com isso que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes de a gente ir pro vídeo, já se inscreve aqui no canal japonês, deixa um comentário gostosinho, toca também flauta, tacaracati, toda vez que esse japonês esquisito dá voz mais estranha ainda, soltar um vídeo você seja avisado aí do outro lado. Em paralelo ao Investir e Coçar, eu também tenho um escritório de investimentos e aqui a gente atende clientes acima de R$40 mil. Então, se você precisar de ajuda, tem um link aqui, quero ajuda com assessoria, que a gente faz ali um bate-papo, né? Não eu e minha equipe, que eu já atendo clientes acima de R$10 milhões, mas eu tenho aí um exército aqui para ajudar você na sua demanda total, tá bom? Então só comentar aqui que a gente liga para você. Então primeiro vamos entender o que aconteceu. Para quem já investe na Nubank sabe o que aconteceu. Lá na Nubank tinha ali bonitinho o rendimento automático, foi muito lindo e foi isso que fez a Nubank dar uma vrauseada, um novo salto. Teve o cartão de crédito e depois teve esse novo salto, foi o dinheiro rendendo automaticamente 100% do CDI, deixando o dinheiro lá paradinho. Aí ela falou, vamos inventar um bagulho mais legal para ajudar o povo, para guardar dinheiro direitinho, para não precisar ficar movendo o dinheiro para lá e para cá e ter objetivos. Então tem da aposentadoria, faculdade, viagem, você pode dar quais nomes você quiser. E aí dentro da caixinha tem duas modalidades de investimento, o RDB, que é o mesmo do que você deixar o seu dinheiro paradinho lá na conta, e também tem a possibilidade de um fundo chamado No Reserva de Emergência. E aí se você ver, vou mostrar para vocês, de fato não dá muita diferença no fim do dia, dá muito pouquinho. Eu vou mostrar para vocês aqui. E aí muita gente tentado falou assim, vou meter aqui que eu ganho um pouquinho mais e é seguro, sucesso total. E aí o que aconteceu? Foi a notícia das Americanas, um rombo de 20 bilhões aparentemente, e esse rombo virou 40 bilhões de reais. Só que, nesse meio tempo, a Americanas lançou algumas debêntures, que são dívidas, assim como o Tesouro Direto do governo, ele lança dívida para poder financiar obra, financiar construções de coisas, a Americanas faz igual, fala assim, ao invés de eu ir no banco que é mais caro, vou no mercado, estruturo uma dívida, vendo a dívida e vou pagando os juros para o pessoal. E aí muita gente tinha essa debênture
inclusive esse fundo, Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês também qual percentual de cada ativo esse fundo tem. Então, eu vou mostrar para vocês de setembro, que é o que o japonês consegue enxergar aqui, porque é o que a CVM permite, 90 dias ele protege o fundo de mostrar a carteira. Então, vou mostrar para vocês qual o percentual do ativo e também se vale a pena ou não vale sair desse fundo. Então, para a gente entender o que é marcação a mercado primeiro, que ocasionou tudo isso, a gente tem um ponto A e um ponto B no gráfico. E a gente vai de A até B em um determinado tempo, certo? Ó, FLAU. Então, a gente tem aqui, basicamente, isso aqui é o tempo. Esse aqui a gente coloca como rentabilidade. Então, a gente sabe que ele vai de A até B em um determinado tempo e aqui você vai ter uma determinada rentabilidade. E aí a gente tem um movimento normal. Isso deveria acontecer com Americanas, mas esse movimento é muito normal no Tesouro Direto. Isso acontece com CRIs, com CRAS e com as debêntures também. E títulos do Tesouro Direto, alguns, tá? Asterisco. Então, a gente tem movimento, qual que é o movimento durante o tempo? E aí esse negócio que é a chamada marcação a mercado. Ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, mas ele vai chegar no ponto B do mesmo jeito. Então, vão ter épocas que o seu carrinho, vou botar um carrinho aqui, ele pode acelerar mais, né? E vai ter época que ele vai ter que frear. Tem época que ele vai render negativamente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vai subir, depois ele vai ficar no positivo de novo. Então, nesses pontos aqui é muito bom para vender e nesses pontos aqui é muito bom para comprar. Isso por quê, Brasil? Porque aqui, ó, quando ele está acelerando, isso quer dizer que o risco país diminuiu. E aí estão pagando mais pelo seu título. Só que acontece agora, nesse exato momento, que a gente está justamente aqui, ó, porque o risco país aumentou muito. E aí, quando tem um risco percebido de uma debênture, por exemplo, no caso da Americanas, isso afunda muito mais, não só a debênture da Americanas, mas também como todo o mercado. Então, isso fez com que, obviamente, você pagasse mais. Então, para vocês terem uma ideia, teve um título, a debênture da Americanas, no dia do anúncio caiu 61%. Então, se o fundo foi obrigado a vender, por exemplo, essa Amer no dia que anunciou, já tinha perdido 61%. Então, é um mercado de renda fixa, mas nem toda renda fixa é fixa. Então, esse negócio é chamado marcação a mercado. E isso aqui dá para você ganhar muito dinheiro, muito dinheiro nesses momentos aqui, ó. Dá para ganhar dinheiro de bolsa em renda fixa. Então é bastante legal e é muito interessante para você aprender aí do outro lado também. Só que não é a primeira vez que isso acontece, não foi exclusividade da Nubank. Como eu falei lá atrás, acho só onde estava alocado esse fundo e o nome que eu acho que deu um erro aí, porque teve muita quebra de expectativa, não teve alinhamento nenhum com o cliente, mas isso aconteceu algumas vezes na história. Como falei para vocês lá atrás, teve um caso do Primo Rico que falava de um fundo chamado Azequest Lute, que obviamente deu uma derretidinha e aí aconteceu o quê? O Felipe Miranda da Empíricos veio e falou assim, Primo Rico passando vergonha alheia, na época foi um puta rebuliço, porque o Primo Rico falava para usar o Azequest Lute como reserva de emergência, para usar como reserva de emergência, mas não pode de jeito nenhum, tem que ser só Tesouro Direto, Tesouro Selic, ou algum CDB de um banco muito bom, até 250 mil reais, para você deixar o seu dinheiro lindo, maravilhoso, andando em linha reta. Reserva de emergência não é para ganhar dinheiro, esquece para ganhar dinheiro, não é. É para deixar a reservinha bonitinha, rendendo em linha reta e não vai ter esse BO que deu. E aí, tirando essa treta do Primo Rico e tudo mais, eu mostrei para vocês, inclusive coloquei o Azequest Lute e alguns outros fundos muito famosos na indústria de crédito privado, que vão bem sim ao longo do tempo, vou mostrar para vocês aqui, mas que infelizmente já começou a acontecer isso lá em 2019. Então, 2018 foi muito bom para esses fundos, está rendendo 120, 125% do CDI, alguns fundos D mais um. E aí o que aconteceu, ó, em 2019 aconteceu essa queda aqui, ó, começou a ter essa queda aqui, justamente porque o risco país deu uma aumentada na época. Aí o pessoal falou o quê? Nem lascando. Vou tirar todo o meu dinheiro e aí os fundos são obrigados a vender, né, no prejuízo aqui os seus movimentos. E aí isso depois foi acentuado
Quer ver, ó? Foi acentuado em 2020, vou pegar só para vocês 2020 para vocês verem. Esse site aqui é um site chamado Comparador de Fundos. Então aqui você consegue comparar vários fundos e saber como eles estão investindo, que eu vou mostrar para vocês o fundo da Nubank. Depois de 19, a gente teve 2020, aí que lascou tudo. Olha como foi o comportamento desses fundos. Então todos os fundos são de renda fixa de crédito privado, CP. Então, olha como foi. O Azequest Lute foi, infelizmente, um dos piores, mas ele teve uma retomada muito boa. E o RX Denari, que é um dos melhores fundos também, teve uma retomada bastante legal. E se a gente colocar aqui, ó, o período, vou botar 2 anos para trás, para vocês verem o comportamento, todos eles já superaram o CDI, inclusive, tá vendo? Ó? Então, a gente consegue, de 2 anos para cá, de 2021 para cá, ter esse avanço em relação ao CDI. Se a gente colocar aqui, ó, deixa eu botar 2019 para vocês verem de novo. E nesse caso aqui, pode botar a data de hoje. Vamos confirmar os períodos. A gente vê aqui também que o RX Denari conseguiu ganhar, né, nesses 3 anos. O Azequest Lute também conseguiu ganhar bem pouquinho. O Quasar ainda está lascado. O Iridium também está lascado. E a gente tem aqui, ó, o Nu. E o Nu está aqui porque ele nasceu aqui, ó, em quase abril de 2022. Então a gente pode colocar aqui agora esse ano para vocês terem uma ideia de como esses fundos reagiram, né, a toda essa notícia e todo esse bafafá. No site vou deixar aqui na descrição também para vocês olharem, tá bom? Ó, então qual foi o comportamento desses caras aqui, ó? O Azequest Lute passou lindo, maravilhoso, porque ele tinha se lascado muito lá atrás. A gente teve uma queda no RX Denari, no Iridium, a gente teve também no Quasar também uma queda bastante grande. E da Nubank aqui, Brasil, esse menininho aqui da Nubank regaçou de cair. Então foi exatamente esse movimento que aconteceu. E aí a gente consegue aqui, ó, você clicando aqui na lâmina, a gente consegue ver qual foi, como é esse fundo bonitinho. Então aqui eu peguei o Nu Reserva Imediata, é o Master, então é o fundo que o fundo lá aplica, que é o principal. A gente teve aqui no mês, no ano, tá caindo infelizmente, né? A gente sabe o que aconteceu, tá dando menos 0,25 ainda em janeiro. E aí, Brasil, eu queria que vocês vissem o quantas caixinhas corroboraram para esse fundo. Olha aqui o início das caixinhas aqui, ó, aconteceu, ó, flau, 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 flau. E o patrimônio já é 2,7 bi. Então é muito dinheiro que só esse fundo tem de todo mundo. E olha a volatilidade também, como foi para cima. E também, obviamente, isso aqui é o número de cotistas. Depois eu pego para vocês o outro normal que os investidores normais investem, para vocês darem uma olhada. E aí a gente pode visualizar também, como eu falei para vocês, a carteira desse fundo. E a gente vê aqui, deixa eu fechar essa aqui para vocês verem o percentual. Então aqui a gente tem o PL, né? Então é 100%, a gente tem 21% depósito a prazos, títulos federais, a gente tem aqui operações compromissadas, então tem aqui outra aqui, e aqui que é o grande problema, ó, a gente tem as debêntures aqui, ó. E aqui dentro a gente tem essas duas crianças aqui, ó. Lame A4 e Lame A7, esses dois bichões que foram responsáveis por essa queda monstruosa que aconteceu e deixou todo mundo doidão. E tem outras aqui, ó. Essa Ambipar aqui, por exemplo, a empresa que a Gisele Bündchen é sócia, mas ainda é uma empresa relativamente pequena, está em consolidação bastante forte, mas ainda tem bastante coisa a conseguir. Ó. Qualicorp, então tem bastante coisa aqui de empresas de os créditos mais foguentinhos, né? Então, já é um ponto de observação para quem está perguntando se quer ficar ou não nesse fundo, que eu achei bastante grande a concentração para um título como esse. Eu vou mostrar para vocês também, antes da gente sair daqui, o Nu Reserva Imediata Fundo de Fundos. É esse cara aqui, ó. É nesse cara aqui que você vai investir. Opa, Nu Reserva, botei vírgula e lascou tudo. Nu Reserva Imediata referenciada aqui, ó. Esse cara vai entrar aqui, ó. Vamos olhar o comportamento dele, quantidade de cotistas que tem nesse fundo aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Lembra dos cotistas que eu falei para vocês? Esse cara investe no fundo Master, naquele que eu mostrei para vocês. Mas olha aqui, ó. Olha a quantidade de cotistas, quantidade de pessoas que tem aplicado nele. Olha lá, ó.
Hoje tem 1.300.000 pessoas aplicadas nesse fundo. Então, Brasil, tem que tomar muito cuidado aqui, porque tem muita gente ainda alocada nesse fundo. E o patrimônio do fundo, como falei para vocês, cresceu um bocadão, chegando a 2,6 bi. E aqui a gente não consegue enxergar a carteira, porque ele vai estar alocado aqui, ó. 99,88% em cotas de fundo de investimento, que é o fundo Master que eu mostrei anteriormente. Então, Brasil, isso aqui é só um reflexo para vocês entenderem o que aconteceu. E aí a grande pergunta de todo mundo é se vale a pena ou não vale continuar num fundo desses. Eu acredito sinceramente que hoje, né, por a renda fixa tá bombando do jeito que tá e ter vários títulos muito mais seguros, você deveria sim poder, se você é conservador, aproveitar a renda fixa, né? Se você quer correr algum tipo de risco, tem os fundos que estão pagando muito mais que esse fundo, da mesma classe, de crédito privado. Como a gente pode ver, deixa eu começar a gravar a tela aqui de novo. Então, se vocês quiserem correr o mesmo risco, digamos assim, vocês podem escolher alguns outros fundos de crédito privado, já que agora você tem noção do perigo e, obviamente, correr o risco em outros fundos que estão performando mais, né? Não é que vão, mas estão performando mais ao longo do tempo. O RX é muito bom, o próprio ZQuest, Lute é muito bom, só que tem janelas que tem que ter esse movimento. Então, tem que saber também se você pode ou não alocar o seu dinheiro no fundo desses. E um negócio muito legal que a gente consegue fazer também, ó, aqui nesse site, é a gente fazer o seguinte, ó, quer ver? Ó, vou tirar daqui no reserva de emergência, não, daqui nesse aqui, ó. A gente pode tirar todos, ó, Restenari. Aí você fala assim, ó, não, Japão, quero é correr risco mesmo, sou vida louca, sou do Vral. Então a gente pode pegar esse site e cotar, né? A gente pode ver como foi a ação e como foram os fundos, por exemplo, né? Vou botar um ano para vocês verem, tá vendo? Foi retinho, caiu muito, a MER 3. A gente pode botar ótimo, que é o período, e a gente pode colocar também o período agora do começo do ano. Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são as americanas das ações. E a gente teve, obviamente, uma queda muito maior, então não tem essa proporção. Então, nesse site você consegue comparar com as ações também. Então, resumindo tudo, eu acho que, de fato, é melhor, se você tiver alguma tensão de perigo, você ficar fora de um fundo como esse, com mínima volatilidade possível, e colocar o seu dinheiro ou Tesouro Selic, ou em algum CDB, ou no próprio RDB da Nubank. Agora, Brasil, você fala assim, será que um dia ele vai voltar, Japão? Eu acredito que sim, porque os fundos de crédito privado, se você botar no tempo, eles vão andando bem. Então acredito sim que vai voltar. Mas como vocês viram, tem fundos que há 3 anos ainda não conseguiram voltar para o valor que o cara tinha investido lá em 2019. Então pode demorar um pouquinho também. E aí você tem que ponderar aí, como eu sempre falo, o seu risco, o seu grau de risco, o seu grau de sensibilidade ao risco. Mas isso aí foi mais um aulão para vocês entenderem o que é marcação a mercado e quais são esses tipos de títulos da renda fixa e como eles se comportam. E como eu falei para vocês também, comprando debêntures, CRIs, CRAS e Tesouro Direto, NTNB e LTN, vocês conseguem também ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Então, quando ficar muito tenso, você pode comprar esse título que lá na frente, e aí é possibilidade de ganho, tá? Porque lá na frente o DI futuro, que é a Selic cair como caíram nos últimos tempos, chegou a 2%, você consegue ganhar um dinheirão, mas tem que ter conhecimento. Por isso, se precisar de ajuda novamente, minha equipe está à disposição, é só clicar aqui no Quero Ajuda com Assessoria, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo mostrando como deixar o seu dinheiro seguro dentro da caixinha da Nubank. Beijinho no frio de vocês, no Medeiros Minha Barra, mexer com essa área, só começar.